Olá, graça e paz. É uma alegria muito grande poder estar com vocês da Igreja Metodista da Fazendinha. Quero mandar um abraço aí para a pastora Emília, ao Xode, a todos os irmãos, Um abraço meu, do pastor Jackson e de todos os irmãos aqui da Vila Acordes. Eu quero compartilhar com você, uma palavra que eu estive meditando, nesses dias e no dia de hoje. E é uma palavra assim muito conhecida, de todos nós, mas assim a própria palavra de Deus ela fala que ela se renova a cada dia, Então a gente acaba lendo um texto ou ouvindo, talvez você já deve ter ouvido essa palavra, esse texto, pregações, estudos, por várias vezes, mas sempre em cada momento que a gente vai ali ouvir ela de novo, ler a palavra de Deus, ela vai falar ao nosso coração, coisas novas, E eu espero então que Deus venha falar ao teu coração nesse dia e assim dar direção do que Ele quer para você, nesse dia, nessa semana, nesse ano, na sua vida, tá bom? Acompanha comigo, eu vou ler Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 13, parábola do filho pródigo. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta ou desenfreada. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, O tema que Deus colocou no meu coração, para essa palavra nesse dia, nunca se afaste de Deus. Como eu disse, é um texto bem conhecido, Você deve conhecê-lo, mas aqui Deus fala de pelo menos 3 coisas, Sobre o amor dele, o amor de Deus para com as nossas vidas, sobre as consequências de nos afastarmos da presença de Deus, e também ele fala sobre a possibilidade que sempre nós vamos ter de voltar para a presença de Deus, E eu quero, mediante a essa palavra, ver aqui 4, pelo menos, 4 erros do filho que foi embora, que é chamado filho pródigo, nos quais nós devemos fugir, não devemos praticar, devemos nos atentar para que nós não venhamos a cair nesses erros, E o primeiro deles é que o filho mais novo, ele pede então a sua parte da herança ao pai. Essa é a primeira, A nossa vida, ela tem um tempo certo para todas as coisas. Todas as coisas têm um tempo determinado, Um tempo certo. Talvez Deus tenha feito promessas na tua vida, talvez você até planejou coisas, sonhou, colocou já na mão de Deus, Deus confirmou, ou Deus falou, dos planos deles, promessa deles, talvez não se cumpriu ainda na sua vida, porque tudo tem um tempo certo. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todas as coisas, na terra, no céu, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo para todas as coisas. Então, se ainda não aconteceu na sua vida, não fique ansioso, confie em Deus, continue na presença do Pai, que vai acontecer com certeza e vai se cumprir na sua vida. Mas diante dessa primeira característica aqui, na verdade, do erro do filho pródigo, do filho que saiu da presença do pai, ele pede a sua parte da herança. A herança nós pedimos, ela vem após a morte,
do pai, por exemplo, né, que herdou os seus bens, suas posses ao filho, aos filhos, né, e não antes. Então, quando ele pede essa herança, ele estava dizendo mais ou menos assim: eu não aguento mais viver aqui esperando você morrer. Seria mais ou menos essa palavra que ele estava dizendo para o pai, né? Em outras palavras, seria isso, né? Eu não aguento mais viver aqui esperando você morrer. E eu quero a minha parte, né? E aí o pai deu, em vida, deu a parte que lhe cabia. E a gente vê muito egoísmo, né? Era uma pessoa egoísta, que só pensava nele, queria a sua parte, e ingrata, né? Então, são características ali desse filho, né? Segundo, nós vemos, né, no versículo 13, que diz assim que ele juntou tudo o que ele tinha, ele pegou a sua parte da herança, saiu da casa do pai. Ele foi embora. Ele desmereceu e desvalorizou a presença do pai, a presença da sua família, e ele não quis ficar ali, né? Ele queria viver a sua vida da sua maneira, do seu jeito, né? Sem ter que prestar contas para ninguém. Ele desmereceu ali a presença da família. Terceiro, ele vive a terceira característica, né, de erro, né, que nós devemos evitar, é viver de uma forma irresponsável, como diz a palavra, dissolutamente. Foi assim que ele viveu. Ele, na sua irresponsabilidade, ele não queria ter responsabilidade para com ninguém. Quando a gente está na casa do Pai, né, e aqui a gente tem que pensar que Jesus está contando essa parábola dizendo assim que o Pai é nosso Deus. E a gente sai da presença dele, ou sai da igreja, sai da presença do Pai, né? A gente está longe da presença dele e não tem responsabilidade no sentido de prestar contas também. Prestar contas das nossas atitudes, da nossa vida, daquilo que estamos fazendo, né? E enquanto a gente está na casa do Pai, enquanto a gente está na igreja, né, com os irmãos, debaixo de uma liderança, prestando contas, né, para essa liderança, para o pastor, né, e a gente vai pensar, nem 2 vezes, eu digo, talvez 3 ou 4 vezes, mesmo as fascinações do mundo nos chamando, as tentações vindo, a gente vai pensar muitas vezes antes de tomar a atitude errada, né, do pecado, né? A tentação vem, ela chega, mas antes de a gente cair, né, a gente vai pensar muito, né, porque a gente tem muito a perder, né, e também pessoas que estão perto da gente, que nos amam, que querem o nosso melhor, que estão nos acompanhando, o pastor está ali, né, a pastora está ali, os líderes estão ali, amigos estão ali, né, e que realmente se preocupam com a gente. Então a gente vai pensar muito a respeito, né? É melhor a gente prestar contas de tentação do que prestar contas de pecado, porque o pecado, ele tem as suas consequências, ele tem a sua paga, né? O salário do pecado é a morte. Então ele quis viver de uma forma dissoluta, né? E também irresponsável, ele não queria prestar contas para ninguém. E quantas pessoas saem então da igreja, saem da presença de Deus, saem, não querem prestar contas para ninguém, né? E acabam então vivendo dessa maneira, né? E em quarto lugar, no versículo 14, né, fala que ele gastou tudo que ele tinha. Isso nos fala também da falta de planejamento, né? E ele desconsiderava o dia de amanhã, né? Pessoas que não se planejam, né, na vida para nada e acham que o momento é só o agora, né? Eu vou viver o agora e tudo que eu posso fazer eu vou fazer agora. Nós temos que viver a nossa vida, como a Bíblia fala, intensamente, sim, né? Dia a dia. Porém, nós temos que nos planejar, né? E a gente tem que pensar que existe vai vir as consequências de tudo, e que se nós não nos planejarmos, né, podemos sofrer
né, por faltar coisas, né? Não só na questão financeira, mas em todas as áreas da nossa vida, né? Salomão, ele escreve sobre a brevidade da vida. E lá em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 9, ele fala assim, ó: alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração. Nos dias da sua juventude, siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Olha só. Então, ele fala assim, ó, todas as coisas, Deus vai pedir julgamento. Ele vai julgar. Saiba disso, por tudo que você vai fazer. Ele fala a respeito, né? Então, nós devemos, sim, pensar a respeito do amanhã, sim. O que nós estamos fazendo hoje para o amanhã, né? O que nós estamos plantando e o que nós vamos colher, né? Tem as consequências, sim. Né? Que a gente possa mesmo plantar sempre a semente que vem da mão de Deus, né? Tudo que vem dele, tudo que vem da orientação dele, tudo que é da palavra de Deus, tudo que é da vontade de Deus para a nossa vida. Então, meu querido, minha querida, irmão e irmã em Cristo Jesus, não se afaste de Deus nunca na sua vida. Não despreze a palavra do Senhor, né? Aplica ela, guarda no teu coração e aplica ela. Procure andar por caminhos corretos, né? Faça aquilo que Deus fala que é para fazer. Não aceite as ofertas que o mundo e o diabo têm oferecido para você. E decida, então, a partir de hoje, valorizar tudo que Deus tem te dado. Valorize. Viva intensamente, sim, mas valorize. E viva para Deus, e viva na presença de Deus, e viva na igreja, e viva servindo com os dons que Deus te dá, e viva valorizando os irmãos, a comunhão, estar junto, né? A gente sabe que a igreja tem problemas, claro que tem. Por quê? Porque ela é feita pelo ser humano, né? Somos nós. A igreja não é o templo, não é o prédio. Ela é pessoas. Somos nós a igreja. Então, nós temos problemas, nós temos pecado, nós somos falhos, porém, Deus nos coloca para vivermos junto, em unidade, em comunhão, e vivenciando, né, praticando aquilo que Ele nos ensinou. Perdoando, cedendo, respeitando, amando e tantas outras coisas, não é verdade? E assim, então, servindo uns aos outros, né? No amor de Cristo, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o nosso próximo, né? Isso é ser igreja, né? Valorize isso, né? Valorize tudo aquilo que Deus tem te dado. Eu quero orar com você. Pai amado, Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Pai, pelo teu grande amor, graça e misericórdia que nos alcançou. E como a gente vê aqui na parábola, Pai, o Deus do Filho Pródigo, Pai, o Senhor sempre de braços abertos está para receber, Pai, todo aquele, Pai, ó Deus, que porventura, ó Deus, errou, saiu da tua presença, Pai, está longe de ti, mas o Senhor, ó Pai, nos abraça com amor, ó Pai, eterno. Nós não merecemos isso, mas o Senhor faz isso por nós. Pai, nos perdoa, Senhor Deus, porque muitas vezes nós agimos dessa maneira, Pai. Às vezes egoístas, ó Pai, inconsequentes, ó Pai, ó Deus, vivemos às vezes de uma forma dissoluta, Pai, ó Deus, nos perdoa, Senhor. E, ó Pai, que tudo aquilo, ó Pai, que precisa ser trabalhado, Pai, na nossa vida, o nosso caráter, a transformação que nós precisamos, Senhor, que o Senhor, ó Pai, tenha liberdade para fazer. E nós pedimos, faz em nós a sua vontade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a te servirmos melhor. Nos ajuda, Senhor, ó Pai, a estarmos na tua presença. É isso que nós queremos. E a nunca sair dela e nem da igreja, Pai. Ó Deus, e que nós possamos mesmo, Pai, valorizar tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Ó Deus, e coloca no nosso coração, Pai, ó Deus, sempre, ó Pai, a certeza de que o Senhor está no controle e que tudo que o Senhor prometeu, Pai, vai se cumprir na nossa vida, Senhor. Ó Deus, acalma os corações,
Pai, tira toda ansiedade e preocupação na vida dos teus filhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe grandemente, né? Vai um abraço mais uma vez nosso aqui da Igreja Vila Acordes para você, né, da Igreja Fazendia, né? Tenha uma semana abençoada. Fique na paz.